momento, amada igreja, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, queiram abrir vossas Bíblias no livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 4. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versos 4, que diz assim as Sagradas Escrituras: Ele, porém, se foi ao deserto, caminho de um dia, e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu a morte, e disse: Basta, toma agora, ó Senhor, a minha alma, pois não sou melhor do que meus pais. Soberano Deus, Rei da Glória, Pai da Luz, Senhor, fala hoje aos nossos ouvidos de uma forma clara e concisa. Fala não o que nós queremos ouvir, mas o que vós quer tratar os nossos corações. Toma a primazia, manifesta o teu Santo Espírito no meio da congregação. Assim já te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos, eu quero tomar a ousadia de titular esta mensagem subordinado ao seguinte tema: complexo de inferioridade que leva ao deserto. Falar de um complexo de inferioridade, muitas vezes nós enfrentamos, nós achamos que não podemos conseguir, nosso psicológico às vezes ficamos atormentados quando coloca grande coisa nas nossas vidas. Isso é problemas, é trabalhos, é situações seculares que diante de nós parecemos impossível de nós resolvermos. Diante dos nossos olhos parece que o problema não vai ter uma solução, que a solução deste problema nós não podemos nem teremos méritos de resolver esse problema. Pois haja vista que aqui está um dos maiores pregadores da Bíblia Sagrada. O nome dele é o profeta Elias. Pois no Monte Carmelo Deus usou este homem de uma forma tão grande, tremenda e grandiosa. Quando ali ele estava, e Deus, respondendo a sua oração, consumiu todo o holocausto com fogo. Pela boca de todos gritaram que verdadeiramente o Deus de Israel, o Deus de Elias, é Deus sobre aquela nação. Atemorizado por uma mulher que falando que a sujeito que o profeta acabou, aniquilou todos os profetas de Baal, ela iria fazer com ele a mesma coisa. Pois o profeta agora sai do cenário, abandona o seu moço e caminha para o deserto. O profeta agora no seu coração, ele deixa adentrar um complexo chamado de inferioridade. Quando nós vemos e observamos que ele toma uma posição ao sentar debaixo de um zimbro, pois ali ele se cansa da caminhada e coloca um ponto final. Um ponto final esse que ele pede a morte e lembra de todos os seus antepassados e fala que jamais iria conseguir. Pois Elias agora estava completamente cego. Elias estava sem visão. Elias estava sem pensamento. Muitos outros teólogos, psicólogos, pastorais analisam o fato de Elias ter pedido a morte, dizendo que o profeta estava no começo de uma depressão,
estava deprimido, pois ele já estava ali coagido, com medo, porque na sua lembrança, na sua visão, todos os outros profetas, também que adorava a Deus, estava morto, e ele pensava no seu íntegro que só ele estava vivo. Ele olhou para os profetas que foram mortos a fio de espada, e olhando para ele fez uma comparação de igualdade. Ele disse que não era melhor do que os seus pais, e poderia também morrer da mesma forma. Então, para que não morresse no fio de uma espada por Jezabel, pelos seus inimigos, ele preferia que o Deus de Israel lhe tirasse a vida. Outro complexo de inferioridade nós podemos analisar também é no livro de Juízes, capítulo 6, do versos 12, onde fala de Gideão, que então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, homem valente. O anjo usou uma expressão futurística, escatológica para aquele homem, pois aquele homem se encontrava em um trigo malhando. E quando Gideão olha para o anjo, no verso 13, Gideão responde: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio estas coisas? Tudo isto é que é feito toda a maravilha que nosso pai nos contaram, dizendo: não nos fazem, Senhor, subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos midianitas. O homem já estava ali cabisbaixo, já estava ali no seu estado de sofrimento, de desamparo por um Deus que ele escutava e tinha escutado desde de pequeno, que o Deus de Israel foi o Deus que fez a sua geração atravessar pelo meio do mar, que o Deus de Israel foi o Deus que livrou o povo de Israel do Egito, que o Deus de Israel não deixou faltar alimento no deserto, não deixou faltar veste no deserto, mas agora ele se encontrava ali em uma situação que ele também já não tinha mais uma esperança. E quando ele olha o anjo chegando perto dele, e o anjo olhando, dizendo: varão valente, e ele vê e analisa o seu próprio íntimo, e se ele fosse valente, ele já estaria no campo de batalha, e se ele fosse valente, ele já tinha tomado atitude. Mas não era só a valentia deste homem que ia se prevalecer, mas esse homem não poderia ser valente, porque ele vinha de uma família pobre e ainda por cima era o menor da sua casa, nas casas de Manassés. Analisando este fato, o complexo de inferioridade era tremendo na vida de Gideão. O complexo de inferioridade na vida de Gideão era grande. Ele nunca poderia imaginar que Deus não escolhe os fortes. Ele nunca poderia imaginar que Deus não escolhe gigante. Porque na criação de Deus, Deus não fez um homem igual a anjo. Deus não criou o homem com a mesma estatura de anjo. Deus criou nós muito menores, mas nos deu coisas grandiosas que não deu a nenhuma outra criação. Ele depositou no homem sua imagem e sua semelhança, alegando e dizendo que todos nós poderemos chegar aonde Deus permitir. O complexo de inferioridade nos conduz ao deserto. O complexo de inferioridade nos permite a trilhar um caminho
no anonimato. O complexo de inferioridade nos faz ser pequeno. Como, pastor? Um certo pastor, amigo meu, abriu um ministério na África do Sul. O ministério desse pastor era grande, tremendo. Nos primeiros meses era 100 pessoas, no segundo mês 300, nos 400. Ficou um ministério grande de 500 pessoas. Mas de repente este homem recebe uma ligação daqui do Brasil. E ele tem que voltar com a sua família agora para aqui para o Brasil. E o ministério da África ele deixa na mão de outro pastor amigo. E quando chega aqui no Brasil, ele abre um novo ministério. Pois no primeiro mês, 10 pessoas, no segundo, 20. No terceiro mês não tinha ninguém. O quarto, quinto, sexto. E a igreja vazia. E ele disse, como é que pode uma coisa dessa, Senhor? Na África do Sul a igreja era grande, ministério grande, 500 pessoas. Pois aqui já não tem mais ninguém. O que é que está acontecendo? Eu vou fechar as portas desse ministério, pois não sou digno mais de estar com esse ministério aberto. E esse pastor fechou a porta do seu ministério. Ele relatando que uma certa noite ele teve um sonho. Um homem chegou perto dele, perguntando para ele qual o motivo dele ter fechado a porta do ministério. Ele simplesmente, olhando para um homem, respondeu: o ministério na África do Sul se tinha 500 pessoas. Era ministério grande. Eu me alegrava quando via tanta gente. Deus operava, fazia milagre. Mas aqui eu não sei o que é que está acontecendo. 10, 20, 30 pessoas e depois acabou-se, não veio mais ninguém. Ficou só eu, minha esposa e meus filhos. E não tive mais condições de deixar o ministério aberto. Pois eu tive que fechar o ministério. Aquele homem olhou para ele e disse assim: tu não caminhaste o teu caminho por completo. Chegasse no meio do caminho e fechasse as portas. Tu caminhasse comigo e não confiasse em mim. Oh, aleluia. Tu andasse comigo e não confiasse em mim. Eu só estava esperando você concluir o caminho para começar a exaltar novamente o teu ministério. Amados irmãos, o que eu quero dizer com isso? O complexo de inferioridade fez aquele pastor desistir e fechar as portas dos ministérios. A tribulação que nós encontramos hoje em nossas vidas é um caminho do qual nós devemos que caminhar, nós devemos que passar, porque Jesus disse, Deus não falou para os seus discípulos, Jesus não disse que não ia ter aflição, que ia ter aflição sim, mas terei bom ânimo, porque ele venceu. Os caminhos que tribulam a nossa vida devem ser caminhados por nós. Não devemos desistir dos caminhos que se colocam diante de nós. Agora temos que saber que nesse caminho nós não estamos caminhando só. Quem está comigo e com você é Jesus de Nazaré. Oh, aleluia. O complexo de inferioridade
ele acaba o ministério. Um complexo de inferioridade, ele acaba até um casamento. Um complexo de inferioridade, ele lhe conduz à depressão. Ele lhe conduz ao deserto. Amados, o anjo chega a Gideão. No versos 15, e ele disse: ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que em Manassés eu sou menor na minha casa, no meu pai. Oh, Deus não está perguntando se você é o menor, se você é o maior. Deus não quer saber se você tem nome, tem sobrenome. Deus não quer saber se você vem de uma família tradicional. Deus não quer saber se você é rico, tem conta em banco, é formado, é doutor, é engenheiro. Deus não quer saber de nada disso. Deus, quando coloca você no projeto, no plano da vida e começa a te exaltar, Deus só quer que você confie nele. Paulo, o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, na epístola aos Filipenses, ele diz uma coisa grandiosa, que nos faz tirar todo o nosso complexo de inferioridade. Faz a gente deixar de pensar de ser pequeno, porque o que deixa a igreja hoje, ministério acabado, é você pensar pequeno. Eu não estou pregando prosperidade. Pensamentos grandes, coisas grandes. Coisas grandes como, pastor? Coisas grandes. Na permissão de Deus. Na permissão de Deus. O seu pensamento está na direção de Deus? O que você pede, Deus confirmou? Porque nem tudo que nós pedimos é o que Deus deseja para nós. Mas quando nós temos um pensamento grandioso, que está na permissão de Deus, a gente se torna grande. Davi se tornou rei na permissão de Deus. Gideão venceu a batalha apenas com 300 na permissão de Deus. Elias saiu da caverna na permissão de Deus. O complexo de inferioridade não pode deixar bater a vida de um crente. O complexo de inferioridade não pode deixar o crente cabisbaixo. O complexo de inferioridade não pode existir jamais no coração do ser humano, mas é falho o ser humano e vai existir, pastor, sempre sim. Mas você tem que lembrar de uma coisa, nas epístolas Filipenses, capítulo 4, do verso 13, Paulo diz: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Paulo diz: eu posso todas as coisas no Cristo que me fortalece. E Paulo estava dizendo Cristo. Por quê? Porque pastor Paulo falou Cristo, não falou Deus que me fortalece, mas falou Cristo. Porque se ele fosse olhar e deixar um complexo de inferioridade adentrar dentro do seu coração, o homem que tinha carregado a cruz, que tinha sido açoitado, que
foi até o Calvário, foi crucificado, chegando, ressuscitou ao terceiro dia, mostrou que a promessa é mais viva do que nunca, mostrou que tudo aquilo que nós pedimos a Ele, conforme a sua vontade, nos concederá. Paulo diz, é esse Cristo que foi humilhado, esse Cristo que foi caluniado, foi levado até o Calvário, foi morto, foi crucificado, mas ressuscitou e hoje está vivo. É por esse Cristo que eu posso todas as coisas, é nele. Ele nos dá uma lição grandiosa. Irmão, não deixe a inferioridade adentrar no seu coração. Você pode passar por esse deserto. Ele pode ser maior do que você, essa prova. Oh, aleluia. Mas não é maior do que o Deus que nós servimos. Essa enfermidade pode ser maior do que você, não seja inferior a ela. Ela pode ser, mas não é maior do que o Deus que tu serve. Esse deserto pode ser maior do que você, mas não é maior do que o Deus que você serve. Aí você pergunta, mas pastor, e assim eu sou inferior a esse deserto? Sim! Você é pequeno no meio desse deserto, mas você pode com esse deserto, porque Paulo diz, eu posso todas as coisas em Cristo Jesus. Então esse deserto não é maior do que Deus e você vai passar por ele. Oh, aleluia! Glória seja dado o nome do Senhor Jesus Cristo. Elias, desejando a morte, um complexo de inferioridade, entra dentro de uma caverna. Aí Deus olha para Elias e diz, agora você vai sair daí dessa caverna, Elias. Agora você vai sair dessa caverna. E tem um porém, Elias. Para saber, para testificar uma escatologia, para ser cumprida quando Paulo diz que pode tudo em Cristo que fortalece. Uma tipologia desta palavra. Aí Deus olha para Elias e diz, tu vai voltar pelo mesmo caminho, Elias. Oh, glória a Deus. Tu vai voltar pelo mesmo caminho, Elias. Por quê, pastor? Por quê? Porque aquelas pessoas que olharam para você e viu você um fraco, agora vai ver você forte. Mas por que ele está forte? Porque o Cristo fortaleceu ele. Aquelas pessoas que olharam para você e viram você um derrotado, agora vai ver você vitorioso. Como é que ele está vitorioso? Porque Deus exaltou ele. Aquelas pessoas que olharam para você e humilharam você, agora vão olhar e vai querer olhar você e te dar parabéns, chegar perto de você e dizer, ei, você venceu. Você vai dizer, eu venci porque eu tenho um Cristo que posso tudo e nele me fortaleço. Complexo de inferioridade que nos leva ao deserto é quando você tira da tua mente que tem um Deus que pode tudo. É quando você esquece que tem um Deus que pode fazer tudo com você. Ei! Deus disse, você vai voltar pelo mesmo caminho, Elias. Por quê? Pelo mesmo caminho. Porque eu nunca te abandonei, Elias. E eu estou voltando com você, Elias.
Eu estou passando com você, cadê a mão dos Elias? Deus está andando por esse deserto junto com você, meu filho. Deus está passando, atravessando esse deserto, segurado na tua mão junto com você, meu filho. Esse complexo de inferioridade hoje, em nome de Jesus, vai ser arrancado do teu pensamento, do teu coração. Você é vitorioso, você pode tudo naquele que te fortalece. Quem te fortalece é Cristo Jesus. Você é vitorioso.